Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no nosso podcast, O Som da Voz. E a ideia desse podcast é trazer colegas de outras especialidades para a gente discutir efeitos de outros problemas que o paciente possa ter que vão influenciar na voz também. Hoje a ideia são os efeitos que as alergias podem causar, piorando a qualidade vocal do paciente. Para a gente ter aí uma visão redondinha de como deixar melhor a voz, de como evitar essas questões que podem atrapalhar no dia a dia do paciente que trabalha com a voz. Hoje estamos aqui com a doutora Briana Nicoletti e com a Duda, nossa fono do podcast, para a gente poder entender melhor o que as rinites, a asma, faringites alérgicas, o que isso influencia na qualidade vocal no paciente que trabalha com a voz ou no paciente que não trabalha com a voz também, o quanto essas questões podem prejudicar no dia a dia. Então, por exemplo, o paciente com uma rinite crônica, ele chega no consultório, a gente vai fazer a rinoscopia, vai fazer os exames, vai iniciar com antialérgico, vai entrar com sprays de corticoide, lavagem nasal. Ele fez isso, ok. Aí, daqui a 3 meses, ele vai gravar um álbum e ele de novo tem uma outra crise de rinite, ele faz de novo um antialérgico e novamente um spray de corticoide. E aí ele vai entrar em cartaz num lugar que ele faz shows, mas que é um lugar que tem muita fumaça de cigarro ou que é um teatro super mofado e isso está deixando ele cronicamente com crises de rinite. E a ideia não é que ele fique usando eternamente esse antialérgico e nem esse spray nasal. Como que a gente pode fazer aí? Para que caminho a gente vai seguir? E ainda pensando, né, Rê, vou pro otorrino, vou pro alergista, vou pros dois, que é uma grande dúvida que chega muito quando eles passam no otorrino, eles vão, mas Eduardo, agora eu vou para onde? Eu vou com quem? Eu tenho que ir nos dois, eu tenho que ir um. O que você acha? Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês duas maravilhosas. Muito obrigada. A gente que agradece. E para falar de um assunto importante, a gente estava comentando um pouquinho aqui de que a gente tem que entender que para algumas pessoas a voz é o instrumento de trabalho. Sim. Então, a pessoa que canta, uma pessoa que palestra, hoje com os milhões de cursos e coisas que as pessoas podem fazer. Então, a gente simplesmente não pode falar para a pessoa, então não canta mais. Não é assim que funciona, Exato. Né? E eu acho, sim, Duda, que as especialidades, elas se complementam nesse cuidado, tanto para aquele momento inflamatório, para ele poder ter o melhor timbre, a melhor voz e não perder a voz durante uma palestra ou num show ou alguma apresentação, mas também a longo prazo, né, Rê? Para ele não ir criando situações irreversíveis ali em corda vocal. Uhum. Então, as alergias respiratórias, elas acontecem pelo estranhamento do sistema imunológico da pessoa para coisas muitas vezes que estão no ar. Então, o ácaro, o pelo do cachorro, do gato, o fungo. Isso é ativado toda vez que ela entra em contato. Então, num teatro isso pode acontecer, mas mesmo na casa dela, a gente mora, né? A gente tem um ar que é rico em ácaro, ele é poluído e essa inflamação ela acaba acontecendo de forma crônica. Eu costumo falar que os pacientes que são medicados com antialérgico, corticoide nasal ou para asma com bombinhas, que isso é um controle. Isso não é o tratamento na causa. Sim. Então, a diferença que eu acho que o alergista pode sempre contribuir é, primeiro, estratificar essa alergia respiratória. Então, esta rinocinusite, esta asma é alérgica ou não é alérgica? Porque existe rinocinusite asma não alérgica. Se for alérgica, a gente tem algumas estratégias a depender da alergia para tratar na causa, que são as imunoterapias. Imunoterapia que hoje pode ser feita em casa por gotinha sublingual ou injetável subcutânea, ela vai aos pouquinhos diminuindo a alergia desse paciente e, consequentemente, deixando ele menos inflamado e com menos uso de remédio.
Se for um paciente que não tem uma rinocinusite ou asma alérgica, também a gente pode pensar em estratégias de tratamento de controle com remédios, bombinha, o spray nasal, a lavagem nasal sempre, mas que agrida menos a corda vocal. Porque sim, né? Por exemplo, para asma, a gente tem dispositivos que têm partículas maiores ali do corticoide e que a longo prazo vão trazer prejuízo ali na corda vocal. E tem nova tecnologia com dispositivos que a gente chama de nanopartículas, que depositam muito menos em cavidade oral e toda essa passagem do corticoide até o pulmão. Então, sendo muito menos agressivo aí para toda essa região, né? De faringe, laringe, corda vocal. Ótimo. Que a gente sabe, né? A gente estava conversando, até para quem não conhece, que esse uso de corticoides inalatórios a longo prazo, isso eu acho que também é importante a gente entender que é a longo prazo. Sim, sim. Só que a gente também não sabe, e isso é individual, o quanto a longo prazo para cada um, quantos anos é isso. Quanto maior a partícula, maior é a atrofia de prega vocal. É isso que os estudos, tem artigo no Journal of Voice falando sobre isso, e também modifica a qualidade vocal. Então, o que a gente vai encontrar? Pelo menos eu, e acho que a Renata pode contribuir, eu ouço soprosidade nessa voz, uma prega vocal que não está fechando, e muitas vezes o paciente não entende o que está acontecendo. Sim. É uma mucosa que não tem a mesma mobilidade, às vezes eu ouço ruído, mas em grande parte eu ouço uma dificuldade de agudos, de firmar a voz, de trazer uma voz, e aí vamos ter impacto para alguns cantores mais que outros, palestrante, porque precisa dessa voz mais projetada, e para ter projeção eu preciso de maior fechamento de prega vocal. Para cantor que precisa cantar para públicos que a sonoridade, teatro musical, a gente vai ter muito isso. Eu preciso beltar, ter essa voz firme. E aí, eu também acho que é importante a gente pensar, proíbo. Não é isso, a gente não quer, né, parar de usar, como você mesma falou. Mas como que a gente escolhe essa medicação? Como que o médico com o otorrino parceiro podem olhar para a escolha e instruir, até para os colegas que não trabalham na área, instruir esse paciente. Ó, você usa essa medicação, vamos pensar numa outra. Pensando em prega vocal, pensando em longevidade dessa prega vocal e ainda pensando em custo-benefício, porque eu acho que a gente também tem que pensar em tudo isso. O que é financeiramente viável, não é? O que vocês indicam, né? E quais seriam critérios? Por exemplo, Exato. Um paciente asmático leve, um paciente... qual o critério para a gente poder pensar numa outra alternativa, né? Para esse paciente que não seja algo inalatório ou até pensar mesmo em medicações por tamanhos de partículas aí. Qual seria esse critério? Sim. Então, se a gente for olhar para a diretriz de asmas moderadas a grave, existe sim uma possibilidade de redução e até retirada do corticoide inalatório com medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, que são medicamentos de alta tecnologia que bloqueiam uma parte desse processo inflamatório alérgico ou não alérgico, porque eles tratam também asma eosinofílica, que não é exatamente aquela asma do ácaro, do cachorro, do gato, né? Eu acredito, e eu tenho certeza que os nossos pacientes que a gente tem em comum funcionam assim, né, Rê? Que a gente tem que olhar para o paciente de forma muito individualizada. Sim. Sim. A necessidade de cada um e a questão de cada um, né? É o que ela estava falando. Eu tenho algumas pacientes, mulheres mais, né? O que eu percebo. Porque essa dificuldade entra em agudos. Quando você vai alongar a prega vocal, tem uma quebra de passagem. E aí faz essa fenda. Porque a prega vocal tá mais fibrosada. Então, ela não tem essa elasticidade. Só que isso não é visível. É experiência, né? É a sensação. A gente sabe porque a gente está ouvindo a história do paciente. Talvez se um outro colega visse que não faz voz, ele ia achar que tudo bem, que tem que entender a história, né? E aí, assim, essa paciente, o que a gente estava comentando, é uma paciente que está evoluindo na carreira. Usar um corticoide inalatório para ela pode atrapalhar esse processo? E a gente sabe que pode sim, né, Rê? E ela já tá com queixa, né? Já tem uma queixa. Então, assim, a gente tem que limpar isso o máximo possível para ela conseguir deslanchar nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer aí? Né? Não, com certeza. Primeiro, acho que é estratificar essa alergia,
essa questão, essa doença respiratória. Então, essa asma é alérgica ou não alérgica? Se for alérgica, pensar nesse tratamento que a gente conversou, na causa, tentar dar uma dessensibilizada nessa alergia, vai fazer toda a diferença para ela reduzir a necessidade, As respostas, né, aos picos, com certeza. né, de tanto remédio. Sim. Usar um dispositivo de nanopartículas se for necessário, pensando que a gente gostaria que ela não usasse nada, né, Duda? É isso. Sim. E eu acho, Rê, que é aí que entra a coisa bonita das interespecialidades, que é: eu mexo aqui e você olha ali, para ver se reduziu, se conseguiu remodelar, Sim. se tá evoluindo, se não tá. Porque, claro, o alergista, ele não consegue, ele não tem a experiência nem essa visão da corda vocal. Sim. Então, esse complemento das duas visões acabam sendo essenciais para quem tem uma voz de instrumento de trabalho mais ainda. Sim. Isso Sim. para o fonoaudiólogo é essencial, porque eu sempre falo, né? O otorrino ele vem às vezes 2 vezes no mês, e às vezes, muitas vezes, quem tá na outra ponta é o fono, Que tá que vendo, tá vendo sempre, quase que semanalmente. semanalmente. Ou ainda atendendo na emergência vocal. Sim. E aí na emergência eu vejo, ele tá com uma alergia respiratória aguda, mas ele também é um paciente de asma. E aí fica aquela coisa até misturada, que não sabe quem é o quê. Eu vejo também isso muito acontecer. Será que é asma? Será que... Agora eu tô no teatro, tá acontecendo e ele tá usando uma fumaça. É, Que também é um outro caso. o ambiente do teatro, dos barzinhos, dos lugares que cantam, assim como palestrante, você tá a 1 hora ali no, né? E são Na multifatores. Carolândia, né, gente? Finlândia. E eu sempre falo, gente, é multifatores. Às vezes a gente tá só olhando lá pra asma, coitada da asma, nem ela era culpada no negócio. Mas aí, gente, eu acho que quem tem esse trabalho dentro de teatro e tem uma asma mais importante, porque assim, a alergia é o seu entendimento do sistema imunológico e o seu ambiente. Exato. Se você vive neste ambiente que você não consegue mudar, porque é o seu local de trabalho, e isso acaba te provocando mais alergia respiratória, asma, rinocinusite, é aí que a gente tem que pensar em controle, E prevenção. prevenção e até, talvez, para esse paciente pensar realmente num imunobiológico. Mesmo que não seja uma asma tão grave, mas para que ele reduza. Ele está mais exposto, ele vai ter mais inflamação e a gente consegue reduzir esse corticoide inalatório, que é o tratamento de asma também, mas que para ele acaba sendo muito prejudicial, né? E que por muitas vezes, que é o que a gente estava conversando, eu falei pra Renata, ele não só usa pra asma, ele vai usar pra outras alterações vocais que a gente vê muito acontecer. Sim. Laringite, a gente vai É que precisar Na usar hora que pra... chega um quadro de emergência, vou cantar amanhã e tá com uma cordite. É corticoide, a gente Tem que fazer, né? tem que bem. É corticoide, trabalho de fono, É, exercício. Então, assim, a pessoa já estava usando isso há um tempão. Aí, na hora H, tem que usar isso de novo. Então, começa a virar um ciclo sem fim, né? É ruim. exato. A gente Até perde E aí você acaba tendo que usar de opção de tratamento que você sabe que a longo prazo não vai ser legal para ele, né? Sim, sim. Eu acho, Rei, que aí essa conscientização, e por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sim, sim. De que o paciente, ele não pode só olhar para suas questões de saúde quando ele está muito ruim. Sim. Ele tem que pensar de forma preventiva e a longo prazo. Exato. É isso. Eu queria só para quem está vendo a gente entender as diferenças da imunoterapia do imunobiológico. E depois eu queria discutir também sobre os exames. O paciente às vezes chega e fala assim: não, eu já fiz todos os meus exames de alergia, todos os IgEs e tal. Ah, não, outro, eu fiz um prick test. O que para o paciente, o que muda isso, né? Assim, para os tratamentos preventivos. Você como alergista, o que vale mais, o que vale menos? Como direcionar o paciente nisso? Porque a gente comentou de estratificar a asma, mas eu não expliquei como, né? Então, Sim. a asma, ela tem a asma alérgica, que é essa que a gente produz esse IgE, que é esse anticorpo de alergia. Toda vez que entra em contato, por exemplo, com a proteína do ácaro, né? O ácaro que a gente respira. E que a gente consegue, sim, ou dosar no sangue,
Uhum. ou fazer o prick teste, que é o teste da puntura, que normalmente a gente faz aqui no antebraço. A gente coloca a proteína que provoca alergia e faz uma picadinha mesmo na pele para ver se as células locais, porque a célula da pele é igual à célula da mucosa do nariz, Sim, sim. se elas reagem àquela proteína ou não. Quando ela reage, ela faz aquela pápula, né? Ela faz uma bolinha vermelha que coça e tal. Então, existem essas duas formas da gente entender se é uma asma alérgica ou não alérgica. O prick test é mais qualitativo e o IgE é mais quantitativo. Quantitativo. Por isso que, no final das contas, muitas vezes é interessante fazer os dois. Sim. Nem sempre a gente tem acesso às duas coisas, né? Eu acho que isso às vezes acontece. Sim. Já ajuda muito a gente ter acesso a um deles. Sim. Mas se for possível fazer os dois, melhor ainda. Qual que você percebe que a população atualmente faz mais, assim? Quando chega qual? Com mais Eu acho que ainda é o prick teste, mas hoje os IgEs específicos no sangue, os convênios já estão cumprindo. Eu peço Então, bastante, IgE. depende de qual paciente a gente está falando, né? Mas eles têm acesso, não é um exame difícil de fazer, é uma coleta de sangue e a maioria dos convênios, eu não tenho visto convênio negar IgE específica mais. Eu tenho 22 anos de formada. Quando eu me formei, tinha um pouco dessa dificuldade. Agora, eu acho que não tem nem no SUS. A gente vê paciente coletando as IgEs mesmo no SUS. Então, eles têm acesso. E é isso. Então, a gente, olha, veio IgE positiva, ele é alérgico. E aí, sim, a gente tem a opção de tratamento da imunoterapia. O que é a imunoterapia? A imunoterapia é entregar para o seu sistema imunológico doses crescentes do que você tem alergia, com imunomoduladores que vão lá na sua célula de alergia, que está lá em grande quantidade espalhada na pele e na mucosa, e ele vai tirar a conexão desse anticorpo. Aos pouquinhos, ele vai tirando a conexão, vai diminuindo a expressão desse receptor. Imuno é difícil, gente, é chato de explicar, eu sei. Vocês me avisam se eu estiver sendo muito complicado. Mas é por isso que eu falei pra gente dar uma pincelada. Claro. Que é difícil mesmo. Mas é isso, se a gente diminui a conexão desse anticorpo que o sistema imunológico produz com a célula não rompe e tem menos inflamação. Sim, menos sintomas. E se a gente fizer por um período mínimo, o ideal são de 3 a 5 anos de tratamento, a gente consegue guardar essa resposta imunológica muitas vezes para o resto da vida. Pra sempre. Então, é um tratamento que diminui na causa, porque ele vai dar uma dessensibilizada na alergia. E se fizer direitinho e no tempo certo, para longo prazo. Então, é super interessante. Os pacientes que têm uma asma alérgica, eles podem realmente ter esta oportunidade de fazer imunoterapia. O imunobiológico, ele é uma medicação relativamente nova no mercado. Acho que a gente deve ter uns 10 anos, talvez um pouco mais aqui no Brasil. Fora do Brasil já um pouco mais de tempo. Mas eles não tratam na causa. Eles são bloqueadores da inflamação. Então, muitas vezes eles são um anticorpo monoclonal. O que isso significa? Eles fazem no laboratório um tipo de anticorpo que vai bloquear algum mediador inflamatório ali. Então, a asma, ela tem os principais mediadores inflamatórios que são liberados quando essa célula rompe, todo o processo acontece. Ele bloqueia. Quando ele bloqueia, ele não faz a inflamação exponencialmente aumentar, porque normalmente é isso que acontece, né, gente? A gente começa com um espirrinho, depois o negócio vira um monstro. Sim. Então, ele é uma medicação que tem que usar de uso contínuo, né? Um tratamento que normalmente ele fica, né? Não é uma coisa que você consegue tirar, porque você não está tratando na causa, ele é um bloqueador. Sim. Mas, por outro lado, ele não é imunossupressor. Ele é muito incrível, né? E eu sou apaixonada pelos imunobiológicos por conta disso. Porque ele não é um imunossupressor, ele não mexe com o resto da sua imunidade. Então, a gente consegue fazer esse bloqueio muito específico para alergia. E aí, além de diminuir todas essas crises que ele pode eventualmente ter na condição ali, né, do teatro, do barzinho, do gás que liberar, enfim.
mas também reduzir as medicações que ele usa no dia a dia, que vão atrapalhar na evolução ali dessa corda vocal, né? Sim, sim. Porque a gente sempre Maravilhoso. fala, né, que tudo que passa no ar vai passando na prega vocal. Sim. Então, todas essas substâncias a gente tá propenso a ter uma alergia. Sim. Eu sempre falo pro Bom, e tem a asma não alérgica. que eu ia perguntar agora. aí E que quando não é alérgica, o que a gente faz? Exato. A gente entendendo que é não alérgica, a gente tem que ter o imunologista, o pneumo, o alergista, ele vai entender qual é o mecanismo inflamatório desta asma. Então, se não é uma alergia ao ácaro, ao cachorro, enfim, o que é? Muitas vezes existem células do sistema imunológico envolvida, por exemplo, a asma eosinofílica. Uhum. E aí, a gente tem sim também imunobiológico para este tipo de situação. Então, eles bloqueiam ou matam ou bloqueiam o que estimula a célula que não deveria estar lá para diminuir essa inflamação e essa asma. Então, é muito incrível também. Então, por isso que, para mim, o começo de tudo é entender qual tipo de asma ou rinocinusite nós estamos falando. Causa. A causa. O que tá causando isso? Qual é a célula? É alérgico? Não é alérgico? Porque a gente tem hoje, ainda bem, um leque de opção de tratamento, Sim. além das bombinhas, além do corticoide nasal, do antialérgico, né? Sim. Para não entrar nesse ciclo, porque na verdade, assim, 90% tá eternamente nisso. Antialérgico, bombinha, spray nasal. Ah, não, isso acontece quantas vezes por ano? Não, umas 5, 6 vezes. Gente, não é possível, não existe isso. Ficar 5, 6 vezes por ano ruim, com o nariz tampado, escorrendo, roncando. Exato. A asma piora ainda a situação, né? Eu ia comentar isso, né? Como a gente pode instruir o paciente, e eu sempre falo, mais de duas vezes no ano não é normal. E eu vim do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso, aí todo mundo explica. É porque o tempo tá sempre ruim. Eu falei, não, peraí, igual São Paulo. Aí que a gente mora, o ar é ruim. Tá, o ar é ruim, então ele vai ser mais propenso a ter alergia. Mas enquanto eu não descubro a causa, eu vou ficar nesse ciclo. O Duda eu ouço também. Todo mundo tem alergia a ácaro, né? Não, gente. Não todo mundo. Tem gente que não tem. Eu falo isso pra essa paciente específica, ela vai ouvir isso, ela vai entender, porque eu bati ontem na tecla e falei, você vai no alergista, nem que eu marque pra você ir. Porque eu falei, eu não tenho alergia. Então, e nós estamos no mesmo lugar, né? Eu falo, eu vivo no mesmo lugar e esse ano eu não tive nenhum dia com o nariz entupido. E se você me perguntar, lavo o nariz? Não lavo todos os dias, eu lavo com uma boa frequência, mais do que uma grande maioria dos nossos pacientes também não lavam. Nós somos exemplos, hein, Duda? Pode lavar esse nariz aí. Aí eu falo, não é normal. Vamos parar aí. Então, eu acho que tem um ciclo de várias coisas, né? Primeiro, entender o que tá causando, e eu vejo que, em grande maioria, eles não sabem o que tá causando. Isso vale para outros problemas que na voz a gente vê, refluxo. Toma remédio, mas não sabe o que tá causando. Então, e é isso, é essa riqueza da conexão. Porque assim, as pessoas se conformam com coisas que não precisam mais estar conformadas, né? É a história do refluxo, é a história da disfagia do idoso, é a história da rinite. Eu tenho rinite. É assim mesmo, desde que eu sou criança. Mas a medicina não é mais isso. A medicina evoluiu muito. Então, assim, não é para se conformar. Hoje em dia tem solução para quase tudo, né? Para a maioria das coisas. É isso, né? Ter a consciência do impacto dessa inflamação crônica. Sim, né? sim. Uma coisa que também eu vejo bastante, eu imagino que vocês duas devam ver também, o paciente que vive constantemente com rinite, com a asma atacada, ele fica mais doente, porque aquela porta de entrada, ela tá totalmente aberta, totalmente desestruturada, tem um meio, né, acúmulo de secreção pro vírus e a bactéria que chega, Então, entrar e provocar uma doença. para avó, secreção é uma das piores coisas que você pode ter, né? E aí virou um ciclo. Às vezes ele tava numa secreção que era alérgica, aí pegou um vírus, aí saiu do vírus, ele fez tanta força que ele fez um problema vocal. Sim, sim. Ou ainda, né, a gente já tá tanto nesse ciclo que ele tá conformado. Eu tô ruim já há meses. E eu falo, isso não é normal? Sim. E fica mesmo. Ele fica mesmo. E assim, num outro pensamento, né? Hoje
a ideia, a ideologia é que a gente tenha uma terceira idade saudável, então todo mundo malha, todo mundo come direito e fica com rinite. Aí vai chegar aos 80 anos, você já tem que tomar seus remedinhos. Aí vai ter que tomar mais um, vai ter que usar mais um para asma. Então é melhor resolver agora do que chegar lá nos seus 85 e ter mais um remedinho para tomar. A depender da asma, ele vai ter um DPOC e vai ser dependente de oxigênio, assim como as pessoas que fumam um maço por dia. Sim, sim. Né? Com certeza faz parte dessa prevenção. Eu acho que as pessoas têm que tomar essa consciência, Rê, que não é só a pressão alta, não é só o diabetes. Se você quer cuidar da sua saúde para ter uma longevidade muito melhor e ser mais longevo, você tem que olhar também para as coisas que estão te inflamando e Todos os dias, né? todos os dias. Todos os dias. É isso. Eu queria ainda complementar que a gente tem discutido, né, que a gente falou que da rinite e tal, mas entender que muitas outras coisas causam alergia que podem e têm impacto em via aérea e em prega vocal. Eu vejo, às vezes, agora, uma paciente foi picada por uma abelha e ela ficou rouca, muito rouca. A do vinho. Talvez ela veja esse podcast, mas para mim foi interessantíssimo, porque a naso dela era inteirinha de granulação, assim. Eu falava, gente, mas o que você fez? Tomei vinho. Eu fiquei impressionada do vinho, assim, nunca tinha visto. Mas o vinho, a gente conversou, né, Rê? Ele tem produtos de degradação que para algumas pessoas pode gerar esse estranhamento, tanto alérgico como uma intolerância Químico, né? mesmo, como químico, exato. Sim, sim. E tem paciente, ainda mais se é uma pessoa que usa da voz, que talvez ela não possa tomar. E aí ela vai tomar, quando ela quiser beber uma bebida alcoólica, outras opções de bebida alcoólica. E existe a avaliação para isso também. Isso, perfeito. Eu acho que essa é a parte importante. A gente precisa entender. Agora, quando é alimentar, né, gente? A gente ainda tá no momento que é difícil, mas é não comer, não beber o vinho. Ainda não existe. Assim, tem algumas coisas em andamento. Sim. Mas, assim, para esse tipo de alergia, que nem a do vinho que a gente viu, é retirar o vinho. Não tem muito como evitar, assim, não tem jeito. Em termos de alergia alimentar, o que você vê que hoje em dia é mais frequente e que você tem resposta? Bom, Duda, a gente fala entre nós, alergistas, que a gente tá no momento de epidemia de alergia alimentar, né? Sim. Assim, a gente tem duas questões. A gente tem muita informação muito ruim na internet de pacientes que são taxados de alérgico e que não são. É um fato, e é uma coisa que cada vez mais a gente tem ido para a internet, inclusive para tentar trazer uma boa informação para esses pacientes, porque essas dietas super restritivas, elas têm um impacto bizarro, emocional, nutricional, social, é muito ruim. Até de rebote, né? Sim, mas tem sim o outro lado, que pelo excesso, isso já tem um monte de estudo provando, estudo consistente, né, de que o excesso de processados e até produtos químicos, tipo detergente que a gente usa para lavar louça, que não vai ter muito jeito, né, gente? Fica no copo, né? Um pouquinho, vai ter... verdade. Que eles estão trazendo uma maior perda de tolerância mesmo. Então, a gente está, sim, num momento em que os pacientes estão desenvolvendo mais alergias alimentares. Tanto crianças como adultos, e para alérgenos que antigamente a gente não via tanto. Tipo, hoje a gente tem muitos pacientes abrindo alergia a gergelim. Nossa. Antigamente não tinha tanto. Acho que tem também um consumo maior, porque hoje a gente consome mais comida japonesa. Sim. Né? Eu acho que tem isso também. Abriu o leque aí. Abriu mais o leque, mas também porque a gente está perdendo um pouquinho dessa barreira que a gente tem no intestino, que deveria. A gente tem os tied junks, né? Que eles falam que é para deixar a barreira bem fechadinha, e a gente, por toda essa nossa alimentação, por inflamação intestinal, a gente está perdendo essa barreira fechada, esses tied junks. Então, a gente está tendo mais estranhamento dos alimentos mesmo. Agora, dependendo da alergia,
ela vai continuar. A partir do momento que ela vier, e isso é importante também, né? A gente não nasce com tudo definido. Vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Então, a pessoa pode abrir uma alergia a camarão com 40 anos e comer camarão a vida inteira. Essa paciente do vinho, eu não sei, mas ela poderia tomar vinho e, de repente, Isso aconteceu. isso acontecer. Acho que essa é uma informação essencial, porque eu vejo muito paciente, mas nunca aconteceu comigo. Então, a alergia, ela pode ser desenvolvida ao longo da tua vida. Ao longo da tua vida. Só que a partir do momento que existe essa memória do seu sistema imune, que aquilo é estranho, tem grande chance de isso não melhorar. Eu já tive paciente adulta, próximo de 50 anos, que ela abriu uma alergia a ovo com anafilaxia na minha cara. Ela veio pro consultório, nem era por isso. Ela abriu essa alergia quando ela foi fazer os exames. Nossa. E é assim, raríssimo. Eu brinco que às vezes as doenças não leem os livros, né? Porque a alergia a ovo é muito mais comum em criança do que no adulto. Só que, olha que engraçado, a gente acompanhou, ela teve que parar totalmente, até traços, contaminação. Ela teve reação anafilática a traço. Depois, a gente foi acompanhando os níveis de IgE. Os níveis de IgE dela foram caindo com a restrição. E aí, a gente foi reintroduzindo o traço. Depois, o processado, que é o que tem, por exemplo, numa bolacha, em alguma coisa, né? Que passou por vários processos, né? Depois, no baked, que é, por exemplo, um bolo que fica lá 30 minutos. E ela conseguiu ir voltando esse ovo depois de uns 2 anos e meio, 3 anos. E ela voltou a comer. Então, nada é impossível, gente. Nada é impossível. Por isso, é individualizado. Depende do sistema imune da pessoa. Sim. Então, por isso que, no fim, eu acho que ter o acompanhamento do médico especialista é super importante, né? E eu tenho visto muitos pacientes, por exemplo, que têm alergia alimentar ou até alergia dérmica, e isso tem efeito em voz, coisas que antigamente eu não via. Eu tô com uma paciente que ela tem alergia de pele, e ela agora fez o PIC teste, fez o exame de sangue, descobriu com várias substâncias de produtos, e falei, vai fazer exame de laringe. E tava com reação. Eu sempre falo, cuida, às vezes a gente olha porque tá mais visível e a prega vocal tá sempre lá escondida, ela, coitadinha, é deixada, ninguém vê e esquecida. É que a inflamação de pele nem sempre é só na pele, né, Edu? Exatamente, isso que eu sempre gosto de lembrar. A gente precisa ter esse alerta, tá? Você tá alérgico a isso, investiga com todo mundo junto. E eu queria pedir, assim, que se você pudesse até falar e dar uma dica, né, sobre... Vou ou não vou no alergista? Quando que eu devo ir? O que você falaria para o nosso público sobre alergias e quando ir nesse médico, mesmo que não tenha algo específico, para principalmente quem trabalha com a voz profissional? Bom, eu acho que qualquer pessoa que tem qualquer sinal e sintoma que leve à suspeita de alguma alergia, ela sim poderia vir ao alergista para a gente dar uma investigada e entender os gatilhos inflamatórios, se tem, o quanto tem, como que a gente vai conduzir e tratar. O paciente que não tem nenhum sintoma, óbvio que a gente sempre pode olhar, mas ter um sintoma ajuda até pra gente direcionar, exatamente. E mapear isso. E mapear melhor isso. Até porque, né, o sistema imune, ele está em constante transformação. Sim, Então, hoje, se eu mapeio uma pessoa que não tem nada, eu não vejo nada, não significa que o ano que vem ela não pode ter alguma coisa, né? Sim. E eu acho que lembrar, né, acho que com vocês duas como médicas, reforçar isso que ficar com rinite, sinusite várias vezes ao ano não é normal. Não é normal, não é... acontece com todo mundo, não acontece. Não acontece, não é normal. Vamos quebrar com quem trabalha com a voz, olhar o quanto antes, né? O quanto antes. Tudo que sobrecarregar, prega vocal, que dificultar a inspiração, expiração, tudo isso modifica o processo e pesa, né? Tudo que sobrecarregar a prega vocal, a longo prazo vai causando lesão, vai causando inflamação e fica mais difícil de trabalhar, né? Então, tem que estar sempre limpinho. E desinflamado. Exato. Desinflamado. Bom, daria para falar muitas outras coisas, mas a gente vai fazer mais podcasts depois. Combinado. Depois a gente vai falar sobre aquela coisa, não, minha imunidade tá baixa. A próxima é sobre a imunidade baixa. Combinadíssimo. Que é a imunidade, o que não é.
Mas eu queria agradecer a doutora Briana, a Duda. Gente, são assuntos extremamente enriquecedores. Eu acho que todo mundo tem que ver esse podcast. É uma dúvida de 90% da população. E eu acho que pode mudar mentalidades de prevenção, de cuidados, de autocuidado. Autocuidado não é só fazer ginástica e fazer uma dieta legal. Eu acho que isso pode direcionar muita coisa aí. Queria agradecê-las. Obrigada. Eu que agradeço, gente. E eu acho que finalizar pensando sempre que a gente precisa ter essas conversas. Sim. Então, se alguém tá com dúvida também, assistir o podcast, é paciente, entrar e perguntar. Sim, lógico, com Buscar. certeza. Estamos disponíveis para. Com certeza, gente. Qualquer dúvida pode mandar pra gente. Então tá bom. Obrigada.